A cidade de Santa Clara, localizada no interior de Minas Gerais, sempre foi uma cidade pequena, pacata, com poucos moradores. Era uma cidade onde todos se conheciam e as tradições antigas eram passadas de geração para geração. No entanto, havia um lugar que ninguém se atrevia a visitar: o cemitério de Santa Clara, um cemitério antigo e isolado, localizado nos limites da cidade. Durante anos, esse cemitério foi considerado um local amaldiçoado, onde estranhos fenômenos ocorriam e muitos acreditavam que era o lar de algo muito além da compreensão humana. A origem do cemitério remonta ao final do século XIX, quando a cidade foi fundada. O cemitério foi construído em um terreno elevado, ao lado de uma pequena colina, cercado por árvores que, com o passar do tempo, criaram uma sombra densa, tornando-o ainda mais sombrio e desolado. Desde sua construção, várias histórias misteriosas começaram a surgir sobre o local, mas foi a história de um homem chamado Antônio Silva que trouxe notoriedade e medo para o cemitério. Antônio era um morador da cidade, conhecido por sua coragem e pela busca incessante por conhecimento. Ele sempre foi fascinado pelo oculto e pelo sobrenatural, o que o levou a investigar diversos mistérios que rondavam a cidade. Em 1910, Antônio começou a pesquisar sobre o cemitério de Santa Clara, intrigado pelos relatos de desaparecimentos e sons estranhos vindos do local à noite. Ele conversou com antigos moradores que afirmavam ouvir choros e sussurros durante a madrugada, mas ninguém jamais se atrevia a entrar no cemitério para investigar. Em uma noite de lua cheia, decidido a descobrir o que estava acontecendo no cemitério, Antônio se armou com uma lanterna e uma câmera fotográfica antiga e partiu em direção ao local. Ele chegou ao cemitério por volta das 22h02, quando a cidade estava em silêncio absoluto. À medida que se aproximava, ele percebeu que a atmosfera estava estranhamente pesada. O ar parecia denso e o som da noite desaparecia à medida que ele avançava. Ao entrar no cemitério, ele sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. Antônio caminhou lentamente pelos corredores estreitos entre as sepulturas antigas, tentando captar alguma imagem ou som que explicasse os mistérios do lugar. Foi quando ele se aproximou de um túmulo específico, o de uma mulher chamada Isabel, que tudo começou a mudar. Segundo os rumores, Isabel tinha sido enterrada ali em 1882, após falecer sob circunstâncias misteriosas. Diziam que ela tinha sido uma mulher apaixonada, mas que foi rejeitada por seu amor, o que a levou à loucura. Ela jurou retornar do além e se vingar de quem a fez sofrer. Quando Antônio chegou perto do túmulo de Isabel, a lanterna que ele carregava começou a oscilar, como se algo estivesse interferindo na luz. Ele ouviu um sussurro distante, como se alguém estivesse chamando seu nome. A sensação de desconforto aumentou, mas com a coragem que o caracterizava, ele continuou a explorar. Foi então que ele viu algo que jamais esqueceria. Uma figura, encapuzada e com os olhos completamente negros, se materializou diante dele. A figura ficou parada por alguns segundos e Antônio, apavorado, começou a recuar. Mas antes que pudesse sair, ele sentiu uma força invisível o empurrando para o túmulo de Isabel. O chão ao redor de Antônio parecia tremer, e ele viu uma visão aterradora. O túmulo de Isabel se abriu sozinho, revelando um esqueleto envelhecido e uma mão esquelética que se esticava para ele. Desesperado, Antônio tentou sair correndo, mas a figura encapuzada o alcançou. Na manhã seguinte, os moradores da cidade encontraram a lanterna de Antônio caída perto do portão do cemitério, mas ele nunca mais foi visto. A única coisa que restou foram as fotos que ele tirou durante sua visita, mas as imagens estavam tão distorcidas que pareciam mostrar algo muito além do natural. As fotos mostravam sombras que se moviam de forma independente e a figura encapuzada estava presente em todas elas. O desaparecimento de Antônio Silva foi um dos muitos que ocorreram ao longo dos anos, mas o mistério que cercava o cemitério de Santa Clara nunca foi desvendado. Algumas pessoas acreditam que o espírito de Isabel ainda ronda o local
esperando que mais vítimas entrem para alimentar sua vingança. Outros dizem que o cemitério está amaldiçoado, protegido por forças que não podem ser compreendidas. Até hoje, o cemitério de Santa Clara continua sendo evitado por aqueles que conhecem sua história, e os que ousam se aproximar à noite frequentemente ouvem os sussurros de Isabel, chamando-os para se juntarem aos outros desaparecidos. E você teria coragem de entrar no cemitério de Santa Clara e enfrentar a lenda de Isabel?